E aí, pessoal, chegou mais um treinador português, hein? Primeiramente, muito obrigado aí por todos que estão inscritos no canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Já são aproximadamente 4.000. Então, muito obrigado aí para todos que estão acompanhando o nosso canal. Jesualdo Ferreira, mais um português. Além do Jorge Jesus, tem também o treinador lá do Avaí, o Augusto Inácio. E o Bragantino está contratando o Carlos Carvalhal, mais um treinador português. O que é isso? É modinha ou é uma estratégia correta dos times brasileiros contratar treinador português? Tá? Os outros estão contratando porque o Jorge Jesus deu certo? Pode ter um pouco disso aí, mas eu prefiro ver pelo lado positivo, que os times estão observando que o mercado de Portugal ele é muito interessante. Primeiro, o idioma. Não tem problema de comunicação. Apesar, né, gente, que o Jorge Jesus, quando chegou, o português que ele falava era mais fácil entender o espanhol do Sampaoli do que o português do Jorge Jesus. Depois ele foi se adaptando. Esse que chegou agora para o Santos aí, fala muito bem o Jesualdo Ferreira. Pois é, tem a facilidade do idioma. Mas os treinadores de Portugal são melhores que os treinadores do Brasil? Gente, melhor ou pior é muito relativo. Mas uma coisa eu digo, os treinadores de Portugal já há muito tempo são mais qualificados. E eles estão muito próximos do que acontece de melhor hoje no futebol no mundo. Antes, alguns anos atrás, décadas atrás, vamos supor até a década de 70, de 80, a gente poderia dizer que o futebol sul-americano era melhor ou bem equilibrado com o futebol europeu. Mas de lá para cá as coisas estão se distanciando muito. Você vê numa final de Mundial. O Flamengo fez um investimento estrondoso, tentando jogar tudo que sabe contra o Liverpool, que jogou na boa, para tentar equilibrar um jogo. Desde 2012, um time sul-americano não ganha um Mundial. O último foi o Corinthians. Então, há uma distância muito grande. E essa distância está em quê? Para mim, está na gestão, na organização e também na questão tática dentro de campo. Os treinadores europeus, eles evoluíram mais do que os treinadores principalmente do Brasil. Treinadores argentinos, chilenos, colombianos andaram melhorando. Os do Brasil ficaram assim em berço esplêndido. Não estou generalizando, estou colocando assim numa maioria. Com esquemas de jogo extremamente defensíveis, tal de jogar por uma bola, esquema de jogos assim previsíveis. Tá ganhando, defende, tá perdendo, ataca. Jogando com 2, 3 volantes, segurando a defesa, um atacante. Então, uma coisa assim difícil de se ver e sem propor o jogo. E a gente vem vendo ultimamente que propor o jogo, de ter mais posse de bola, de tentar atacar mais, essa é uma tendência no futebol. E muitos técnicos brasileiros, os de ponta, os de mercado, estavam resistentes a isso. E aí que eu ia dizendo sobre os treinadores de Portugal. Eles são mais preparados. Sabe por quê? Porque lá, desde a década de 70, já existia uma preocupação com a qualificação dos treinadores. Que eles começavam a se qualificar na Escola de Educação Física em uma universidade de Lisboa. Depois, anos mais tarde, isso já faz 30 anos, foi inaugurada a Escola de Treinadores de Portugal. E essa escola hoje, ela tem 11 filiais espalhadas em Portugal, que é muito menor, compatível a muitos estados no Brasil. Tem estados no Brasil que são maiores do que o território de Portugal. Então tem 11 escolas pelo Brasil, então são muito mais acessíveis. Aqui no Brasil só se dá aula lá em Teresópolis, lá na CBF, lá no Rio de Janeiro. E até caro. Então existem cursos para treinadores de futebol em 4 graduações. Hoje, trabalhando no futebol português, tem apenas um treinador que está na 3ª divisão. Sabe por que ele não trabalha na 2ª?
porque ainda não fez o curso. Para trabalhar na primeira, ele vai ter que também se qualificar. Ele vai ter que chegar nas 4 graduações. Se o time dele subir e for campeão, ele não vai poder ser o treinador na segunda divisão, porque ele ainda não se qualificou. Mas ele está se qualificando para treinar a segunda divisão. Então, e o que esses cursos abordam? Abordam a questão tática, a questão técnica, a questão psicológica, a questão física e outros detalhes inerentes ao cargo, a gestão de pessoas. Então, esses treinadores já vêm estudando o futebol e se qualificando no decorrer dos anos. O Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, é um desses treinadores muito respeitados em Portugal. É como se fosse um Tele Santana por lá. Ele inspirou uma geração, e uma geração de treinadores de Portugal que vem fazendo sucesso. Por exemplo, na primeira fase, na fase de grupos da Liga dos Campeões, tinham 5 treinadores de Portugal. Nenhum treinador brasileiro. Na Premier League, hoje tem 2 treinadores. Então, os treinadores de Portugal estão tendo mercado em grandes centros da Europa. Então, não custa nada o futebol brasileiro investir nesses nomes. Até porque, financeiramente, a distância não está tão grande e eles estão vendo esse mercado com mais boa vontade, estão vendo esse mercado como mais interessante. Não só o Jorge Jesus abriu o mercado para treinadores portugueses, clubes brasileiros contratarem treinadores portugueses, como os treinadores portugueses viram o futebol brasileiro como um mercado interessante a partir do momento que o Jorge Jesus veio para cá. Então, boa sorte ao Jesualdo Ferreira. Dá certo? Pode dar certo. Às vezes, no futebol tem coisas inexplicáveis. O treinador nem tão qualificado comanda um time que dá liga e o time vai longe. O treinador bom comanda um time cheio de problemas e não consegue prosperar. Mas o Jesualdo Ferreira é um cara inteligente e qualificado e ele pode dar certo sim. Assim como o Augusto Inácio no Avaí e quem sabe o Carlos Carvalhal na equipe do Bragantino. E mais uma vez o Jorge Jesus no Flamengo.